Olá, turminha! Hoje dando continuidade à nossa atividade sobre paisagens, tá bom? No livro Ápice Interdisciplinar, tá bom? Então, eu coloquei aqui o assunto, descobrir paisagens, que nós iremos continuar, e os subtítulos, elementos naturais e elementos culturais, nas páginas 46 e 47, trabalhando com paisagens, páginas 48, 49, 50 e 51. A natureza e as paisagens, páginas 52, 53 e 54. Na página 46, tem elementos naturais e elementos culturais. Observe que os elementos das paisagens podem ser naturais, da natureza, ou culturais, construídos ou modificados pelo ser humano. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, aqui tem a imagem 1, um rio. Vamos ler que fala da imagem, que é a descrição da imagem, né? Rio no município de Jordão, no estado do Acre, em 2016. Aqui na imagem 2, nós temos floresta. Floresta no município de Tefé, no estado do Amazonas, em 2017. Aqui, praia. Praia no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em 2016. E aqui, morro. Morro no município de Andradas, no estado de Minas Gerais, em 2016. Tá? Todas essas imagens são elementos naturais, ok? E aí, na questão A, tem assim, quais desses elementos você vê nas paisagens do lugar onde você mora? Marque com X nos quadrinhos acima. Então, você vai analisar cada imagem e marcar um X, né, nesse quadriculado que tem aí, se você vê esse tipo de paisagem aí onde você mora. Onde você mora tem rio? Se sim, coloca um X. Se não, não coloca nada. Tem floresta? Marca um X se tiver. Tem praia? Marca um X se tiver. Tem morro? Marca um X se tiver. Somente isso que está pedindo a questão A. Vamos para a questão B, que no caso aqui a gente é uma resposta pessoal, tá? Na B, no lugar onde você mora, existem elementos diferentes desses? Quais? Nós estamos falando aqui de elementos naturais. Se você colocou que não tem esses elementos aí onde você mora, ok, mas você vê outros elementos que não são esses aqui, aí onde você mora? Se tiver, você escreve. Se não, não precisa escrever nenhum outro tipo de elemento. Só coloca. No lugar onde você mora, existem elementos diferentes desses? Sim ou não? Se não, fica por isso mesmo. Se sim, você especifica quais elementos tem, ok? Próxima página, página 47. Agora, observe os elementos culturais destacados nas fotografias. Lembrando que agora nós iremos trabalhar somente elementos culturais aqui nesta página. Casas e prédios, região residencial em Salvador, no estado da Bahia, foto tirada aqui em 2015. Indústria, tem a imagem da indústria, que é uma refinaria em Manaus, no estado do Amazonas, em 2014. Automóveis e ônibus, uma imagem aí que foi registrada onde? Vamos ver. Veículos na Avenida Elmo Cerejo, em Taguatinga, no Distrito Federal, em 2014. Rodovia, ó, tem esta rodovia aí, que é a rodovia BR-369, no município de Cornélio Procópio, no estado de Paraná, em 2016. Aqui uma ponte. Que ponte é essa? É a ponte Rio-Niterói, que liga os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. E essa imagem aqui, que é de lojas, né? A descrição da imagem é que, falando sobre ela, comércio no município de Tucumã, no estado do Pará, em 2016. Quais desses elementos você vê nas paisagens do lugar onde você mora? Marca um X nos quadrinhos acima. É a mesma coisa da página anterior. Se tiver, marca o X. Se não, deixa em branco. Tem casas e prédios? Se sim, marca um X. Tem indústria? Se sim, marca um X. Automóveis? Se sim, marca um X.
Tem rodovia? Se sim, marca um X. Só vai marcar se tiver. Tem uma ponte como essa? Ou outra ponte, porque ponte em si é um elemento cultural, foi construído pelo homem? Se sim, marca um X. Tem lojas aí perto onde você mora? Se sim, marca um X. Deve ter bastante elementos culturais onde você mora, né, gente? Então, é somente isso que você vai fazer na questão A, que é uma resposta pessoal. B. Se existirem outros elementos diferentes desses, escreva-os abaixo. Por exemplo, tem um campo de futebol que foi construído aí pelos moradores? Se tiver, não tem aqui nos que foram listados, mas tem aí, se tiver, pode colocar. Tem estádio? Pode colocar. E outras construções, né, diferentes destas daqui, vocês podem especificar se tiver aí perto de vocês, tudo bem? Respostinha aí, pessoal. Vamos para a próxima página. Trabalhando com as paisagens. Podemos ler as paisagens, isto é, entendê-las. Depois de ler uma paisagem, fica fácil representá-la. Para ler uma paisagem, é preciso responder 4 questões. O que você vê na paisagem? Onde essa paisagem foi retratada? Quando foi retratada? Como foi retratada? Então, todas essas questões nós iremos responder na descrição aqui da paisagem, tá bom? Então, vamos lá. O que você vê na paisagem? A paisagem tem o quê? Tem uma pastagem, certo? Onde essa paisagem foi retratada? No município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Quando? Quando aqui se trata de tempo. Foi em que ano? Foi em 2014. Como ela foi retratada? Isso daqui, gente, é uma imagem através de uma foto, uma fotografia, tá bom? Então, para ser lida mais facilmente, essa paisagem pode ser dividida em primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. É assim que nós iremos ver. O primeiro plano é aqui a parte do solo, tá bom? Do chão, que a gente chama, ó, do solo. O segundo plano, o que tem nesse solo? E o terceiro plano é depois do solo vem o quê? O céu? Se tiver, você coloca. Então, primeiro, segundo, terceiro. São as classificações ordinais que nós temos na matemática, tá? Primeiro, segundo, terceiro, poderia ter quarto, quinto, sexto, tá? Na nossa ordem matemática. Aqui nós iremos trabalhar apenas com 3 planos, tudo bem? Então, tudo que nós estamos vendo, nós iremos descrever quando pedir primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Tudo bem? No primeiro plano, o que você está vendo aqui? São gramas, né? Não tem grama aqui nesse campo? No segundo plano, são árvores. E no terceiro plano, o azul do céu. Tudo bem? Vamos responder aqui na próxima página? O que você vê nessa paisagem? No primeiro plano, há um campo. No segundo plano, há árvores e no terceiro plano, há o céu. Tudo bem? Onde a paisagem foi retratada? É o lugar, gente. Retratado, você tem que colocar o lugar que essa paisagem estava. São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Quando foi tirada? Quando é tempo? Em que ano? Em 2014. E como ela foi retratada? Como? Foi por meio de uma fotografia. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Uma paisagem pode ser representada por um croquis. Então, aqui eu tenho croquis e aqui do ladinho a especificação desse croquis, tá? O que é um croquis? É um desenho simplificado no qual se destacam as principais informações de um lugar. Então, observe a fotografia de uma paisagem e o croquis feito a partir dela. Aqui está a fotografia, aqui está o croquis, tá? Que no caso é a imagem simplificada que um aluno fez, uma criança fez a partir dessa imagem que ele viu. E ele especificou aqui os 3 planos que nós acabamos de falar, tá? Então, é uma paisagem do município de Paranaguá, no estado do Paraná, fotografia de 2015. E aqui um croquis feito com base na fotografia em 2017. No caso, a fotografia foi tirada em 2015, o croquis aqui foi feito por um aluno em 2017. Tudo bem? Então, olha só.
Vamos ver o que tem aqui no primeiro plano. No primeiro plano, nós estamos vendo construções. E no meio dessas construções, algumas vegetações aqui, certo? Então, o que ele fez? A construção aqui no primeiro plano, com algumas árvores aqui no meio, para demonstrar a vegetação, tudo bem? Depois, vamos para o segundo plano. O que o segundo plano é a vegetação. Olha como ele demonstrou, certo? E aqui o terceiro plano, que é o céu. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Ok, vamos para a próxima página. O que o aluno fez na página anterior é o que nós iremos fazer aqui agora, tá? Então, olha só. Nessa imagem aqui, já foi dividido para vocês entenderem, ó, o primeiro plano aqui é a água, o segundo plano aqui a montanha com a rocha e o terceiro plano aqui o céu. Então, transcrevendo isso para essa parte aqui, ó, onde vocês irão fazer, o que vocês poderão demonstrar? O primeiro plano aqui, que é a água, pinta de apenas uma cor, por favor, tem que pintar. Depois vocês vão mostrar aqui a montanha, não estou fazendo muito bem, mas vocês irão fazer muito bem aí, eu tenho certeza. E pintar de outra cor, aqui você pode pintar de cinza, aqui você pode pintar de verde. E aqui o terceiro plano, que é o céu, vocês podem pintar de azul, tudo bem? Que é o Morro da Madeira em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, fotografia de 2013. Que no caso aqui vocês podem escrever croquis, né, feito em 2020, tá bom? Croquis feito com base na fotografia de 2013, né? E pode colocar o ano que vocês fizeram. Croquis feito em 2020, tá bom? Aqui nós vamos analisar a segunda imagem, o Museu do Rio Cuiabá, no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, em 2015. Nós temos que desenhar o primeiro plano. Como nós iremos desenhar o primeiro plano? Essa parte aqui do solo, vocês podem colocar aqui. Não tá muito certinho o meu, tá? Vocês podem aí fazer bem bonitinho de vocês. Aqui é mais reto. Depois, esse aqui no primeiro plano. O segundo plano, vocês podem desenhar esta construção bem bonitinha aí. E pintar, tá bom? O solo aqui pode pintar de marrom, essa parte pode pintar de verde, né? Como foi aqui. E o terceiro plano aqui pode fazer mais bonitinho, colocar as portas, tá bom? Da forma como tá aí. E o terceiro plano aqui, pintar de azul. Tudo bem? E aí, vocês podem escrever também como o aluno fez, tá? Croquis feito e colocar o seu nome, né? Pelo João, ou pela Maria, ou pela Isabelle, com base na fotografia ao lado. E colocar o ano, vírgula, colocar o ano em 2020, que no caso é você que está fazendo. Tudo bem? Então, eu quero ver essa atividade muito bonitinha aí no livro de vocês, tá? A próxima parte. A natureza e as paisagens. Os elementos naturais ajudam a explicar a existência de diferentes paisagens na Terra. A superfície da Terra não é uniforme. Ela não é igual como a de uma bola, tá? Ela varia de um lugar para o outro. São as formas de relevo que existem na Terra. Observe as ilustrações e as fotografias que mostram algumas formas de relevo. Então, eu tenho montanhas, eu tenho terrenos ondulados e tenho terrenos planos. Vamos falar sobre cada um deles? Então, aqui, ó, através de imagens, tá? Então, aqui tem um desenho, ó, feito de montanhas, uma casa, e aqui tem uma fotografia de montanhas altas no Nepal, em 2017. Terrenos ondulados, olha, tem esse terreno aqui, bem ondulado, ó, tá vendo? Com vários morrinhos e casas construídas. Então, aqui tem uma imagem, a fotografia de terrenos ondulados no Brasil, no município de Piedade dos Gerais, no estado de Minas Gerais, em 2016.
Já aqui, terrenos planos, tem o desenho e uma fotografia, ó, bem planinho, ó, certo? Bem retinho. À direita, a fotografia de terrenos planos no Brasil, no município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins, né, em 2017. Aqui é apenas para a gente reconhecer essas paisagens, tá? E os tipos de relevos existentes aí na Terra. Tudo bem? Vamos para a próxima página. As temperaturas são elementos que diferenciam as paisagens. Observe as fotografias e depois responda. Nós temos aqui a primeira imagem, que é Groenlândia, em 2015. Nessa região, o clima é muito frio, o solo fica coberto de gelo durante grande parte do ano. E tem até uma criancinha, o desenho de uma criança muito bem agasalhada, como se deve vestir em lugares assim, onde a temperatura é muito baixa, por isso muito frio, tá? Aqui, essa imagem de Maraú, no estado da Bahia, em 2016. Nessa região, o clima é quente, favorece o turismo. Olha a imagem da criança, agora bem à vontade, apenas com uma bermuda, tá? Porque a temperatura é alta, tá bom? Então, por isso é muito quente. Daí, nós temos aqui a imagem 3, tá bom? Imagem 3, Gramado, no Rio Grande do Sul, em 2016. Nessa região predominam as temperaturas médias. Médias quer dizer que não é baixa como na primeira e nem alta como na segunda. Como na Groenlândia, nem tão quente como em Maraú, tá bom? Então, por isso, o jeito de vestir aqui tá bem diferente. Não é tão agasalhado quanto na primeira imagem, nem é tão à vontade quanto na segunda imagem. Vamos responder as questões, porque tá bem simples agora. Em qual dessas imagens o clima é mais frio e qual é mais quente? Gente, mais frio na primeira imagem e mais quente na segunda imagem, mas responderemos assim. Na Groenlândia, o clima é mais frio e em Maraú é mais quente. B. Qual paisagem parece ter o clima mais frio? A da fotografia 1 ou da fotografia 3? Por quê? Gente, olhando a 1 e a 3, o que você diferencia aqui nas duas? Olha, na primeira tem gelo, então isso nos leva a observar aqui que é muito mais frio. Então, você pode colocar a paisagem da fotografia 1, porque é possível observar que o terreno e o telhado de algumas casas estão cobertos de neve. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aí, as paisagens de florestas, desertos e campos podem ocorrer em parte por causa da quantidade de chuva. Então, observe as fotografias e responda as questões. E aí, na imagem 1, nós temos Floresta Amazônica no Parque Nacional de Anavilhanas, no estado do Amazonas, em 2017. Gente, nós sabemos que na Amazônia ocorre chuva por convecção, né? Ou seja, a elevação do ar quente, que é mais leve, e pela descida do ar frio, que é mais pesado, havendo essa interação entre eles, então há a condensação do ar úmido gerado, né? E a consequente formação de chuvas, tá? Então, a chuva ela é constante, tá bom? Aqui na imagem 2 é um deserto na China, em 2016. Neste local é muito raro chover e a vegetação é quase inexistente. Então, aqui o deserto aqui, ó, é seco por falta de chuva. E aqui na imagem 3, o açude, no município de Jaquirana, no estado de Rio Grande do Sul, em 2015. Nas áreas onde aparecem esses campos, a quantidade de chuva é menor que nas áreas de florestas, como na fotografia 1. Vamos responder as questões. A. Em qual dessas paisagens chove menos e em qual chove mais? Então, já é fácil dizer que no deserto chove menos e na floresta chove mais, né? B. Note que quase não há plantas na paisagem do deserto. Por que isso acontece, gente? Aqui é pela falta da chuva. E 3. Pesquise fotografias semelhantes às observadas nas páginas 52 e 54 com os colegas Monte Mural. Então, essa daqui não será necessário. Tudo bem?
A gente termina aqui. Espero que tenham entendido a nossa aulinha de hoje. Tudo bem? Até a próxima. Tchau!